Olá, turma do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos à aula de arte com o professor Ricardo Paes. Espero que estejam todos bem para que possamos caminhar juntos nessa jornada rumo ao aprendizado com muita determinação e esforço. Vamos à aula de hoje que terá como tema Teatro, diversidade de sentidos e intenções. Bons estudos! Na aula de hoje falaremos sobre o teatro, contextualizando no tempo e no espaço, nas sociedades e nas culturas. Para que assim você possa identificar e analisar diferentes modalidades, estilos e gêneros teatrais, reconhecendo que ao assistir a uma peça de teatro podemos ter vários pensamentos, lembrar histórias e acontecimentos. Entre tantas definições, vamos ver o que é teatro. O teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Sabendo que cada pessoa tem seu jeito de olhar, de ouvir, de sentir. Quando falamos em teatro, vemos que existem diferentes peças teatrais. Entre elas podemos citar auto, comédia, drama, ópera, monólogo, musical, que são produzidas e ensinadas de diferentes maneiras, como o teatro infantil, teatro de bonecos, teatro de sombras, teatro de rua e o teatro imagem, que surgiu das experiências do teatro do oprimido de Augusto Boal. A palavra teatro deriva da palavra grega teatro, que significa lugar de onde se vê. Teatro assim representa tanto a linguagem artística quanto o prédio destinado a apresentações cênicas. O espaço cênico apresentado acima foi construído no século IV a.C. pelo arquiteto grego Policleto. O Teatro do Epidauro caracteriza-se por uma extraordinária acústica. Nesse espaço, que acomodava aproximadamente 14.000 espectadores, um simples estalar de dedos é ouvido até nas últimas fileiras. Como foi falado anteriormente, existem diferentes peças teatrais e diferentes tipos de teatros. Neste momento, nós vamos destacar o Teatro Fórum. A partir da década de 1950, no Brasil, uma série de movimentos artísticos passou a questionar a potência política de transformação social da arte. No teatro não poderia ter sido diferente. Várias experiências teatrais foram concebidas a partir dessa época, gerando formas cênicas que buscavam tanto diversificar o público que comparecia aos espetáculos teatrais, quanto convidá-lo a pensar em novas configurações de vida e de ação política. Uma das correntes nascidas com essa politização foi o Teatro Fórum, surgido dos experimentos do teatro do oprimido desenvolvido pelo diretor teatral Augusto Boal. E afinal de contas, quem foi Augusto Boal? Foi diretor de teatro e dramaturgo brasileiro, fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social. Suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo. Nesses espetáculos, frequentemente realizados em ruas e em espaços públicos, o espectador pode intervir no enredo apresentado. Todos são considerados artistas e contribuem para a realização do espetáculo. No Teatro Fórum temos a ação como espaço de debate e transformação social.
Os princípios do teatro foro são: 1. A transformação do espectador em protagonista da cena teatral e, portanto, da ação. 2. A tentativa de, por meio da análise artística de situações e problemas da realidade, buscar a transformação concreta desses problemas, tentando encontrar possíveis soluções. O teatro foro, assim, constitui-se como um teatro-debate. Nele, o participante espectador assume o protagonismo na cena e é convidado a transformar a situação previamente proposta pelos artistas. Uma das ideias é a de que o espectador formule no teatro possíveis respostas para os problemas da vida. E assim o aprendizado obtido no teatro pode ser levado para a vida cotidiana. Vamos ver agora outros tipos de teatro. Teatro de bonecos. Os bonecos são as personagens que ganham vida através da manipulação de seus criadores que produzem a história a ser encenada. Vale destacar aqui a integração de outras artes, como por exemplo as artes visuais envolvendo o trabalho do artesão bonequeiro, que estuda as características que vai destacar nos bonecos e as várias possibilidades de materiais para confeccioná-los. Teatro-imagem. Concentra-se nas linguagens não verbais a fim de se comunicar. A partir da leitura da linguagem corporal, busca-se a compreensão dos fatos representados na imagem. No teatro-imagem, os participantes são levados a pensar com imagens, a debater um problema sem o uso da palavra, usando apenas seus próprios corpos, posições corporais, expressões fisionômicas, distâncias e proximidades, e os objetos. Teatro de sombras. É uma arte chinesa antiga que acabou se espalhando para todo o mundo. Nela, conta-se histórias usando bonecos de sombra. Hoje em dia, algumas companhias são conhecidas por usar o próprio corpo para criar as sombras e todo o espetáculo. Por fim, teatro de rua. É uma apresentação de gêneros teatrais por artistas ou grupos especializados em lugares públicos. Como já foi dito antes, o teatro, com seus diferentes tipos, tem sempre essa interação, né? Essa integração com as outras artes, com a música, com a dança. Então você percebe que a arte cênica, ela traz sempre um pouco de cada arte. Ela não é isolada, ela se mistura. É importante saber que o teatro, como as mais diversas formas de comunicação, envolve um processo de troca de informações ou mensagens entre um emissor e um receptor. Dizemos que existe uma troca entre o ator e o público. Há diferentes formas de comunicação na arte. No caso da palavra, podemos escrevê-la, como nos textos teatrais, ou dizê-la, como nas encenações de peças teatrais e produções audiovisuais. Essas formas de comunicação são definidas como comunicação verbal. Também podemos comunicar ideias e sentimentos por meio das artes visuais, como em pinturas e esculturas. Gestos, movimentos e expressões também são instrumentos de comunicação, tanto no teatro e no cinema como na dança. Essas formas de comunicação são consideradas comunicação não verbal. Agora chegou o momento de explorar o assunto sobre teatro, fazendo as atividades. Leia com muita atenção. Responda no caderno e envie através dos comentários ou foto.
Aqui são as referências do material utilizado para a produção da aula. Chegamos ao final da nossa aula. Quando tiver a oportunidade, vá ao teatro, desfrute dessa arte e descubra que o propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra o seu tom insubstituível. Permitir que o silêncio, como na boa música, seja também ouvido, e que o cenário não se limite ao decorativo nem mesmo à moldura apenas, mas que todos esses elementos, aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura indivisível de um drama. Clarice Lispector. Até a próxima aula, pessoal.